aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas e acredite se quiser, temos notícias positivas sobre a atuação da oposição, tanto no que diz respeito à luta para preservar a liberdade de expressão e também uma atuação que nada pode causar um baita desgaste para a turminha da picanha. A gente já começa falando sobre isso, né? O Brasil vermelho foi esse martelo. Depois vamos falar sobre o governo Dilma essa primeira semana, que já saiu até pesquisa e até já adianto, a reprovação já é maior do que a aprovação, né? Não tinha como ser diferente. Olha que tem muita gente indo de férias e sabe como é, né? A turma da esquerda não acompanha o dia a dia da política, tá totalmente alienado, então esse número talvez, né, na realidade, se você pegar as pessoas que realmente acompanham, seria muito maior. Mas enfim, tem isso daí, outros assuntos, inclusive problemas onde alguns picanheiros que fizeram L, como Armínio Fraga, o Amoedo, seguem aí tecendo críticas cada vez mais contundentes. Depois temos mais algumas notícias positivas, nada interessantes, sobre a disputa pela presidência da Câmara e Senado. Quero mostrar umas coisas para vocês. E o primeiro tema vai fazer bastante conexão com o terceiro, quando a gente olhar algumas composições de forças. E quero falar sobre a agenda verde, a meio ambiente, a turma da Marina. Aí não tem como ser notícia boa, né? Aí é bem complicado. Mas vamos começar. E olha só. Hoje de manhã, na verdade ontem de manhã, ontem foi dia 7. O Estadão soltou a nota, não deu para entrar em vídeo ainda, mas foi até bom, porque a gente comentou muito ontem sobre a questão da União Brasil. A gente vai comentar mais um pouco hoje aqui, inclusive sobre como esse apetite insaciável do PT por espaços pode acabar prejudicando muita coisa. E a turma do Estadão falava o seguinte: oposição no Congresso se movimenta para sustar órgão contra desinformação. Já temos a atuação aí de alguns deputados da base bolsonarista, mas essa ação aqui está sendo encabeçada por quem deveria estar na tal base do Dilma, que seria aí um deputado do União Brasil. Você vê, ó, integrantes da oposição já preparam para tentar sustar um decreto editado pelo Dilma, né, que cria a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. A derrubada ocorreria por projeto de decreto legislativo aprovado no Congresso, onde o governo é minoria. O Mendonça Filho, do União Brasil, diz que também vai propor requerimento para que o ministro da AGU, o Jorge Messias, preste esclarecimentos sobre a iniciativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Teremos a eleição agora para presidente da Câmara e Senado, vamos falar no vídeo de hoje, e essa eleição também ocorre o rateio das comissões. As comissões, além de você discutir os projetos antes de ir para o plenário, você vai discutir, você vai apresentar um PL assim, ó. O seu PL é sobre o quê? Não, vou fazer uma modificação que vai modificar alguma coisa no que diz respeito à saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia. Tá. Essa sua proposta de mudança, ela tem impacto econômico? Tem. Então, além de passar dessas 3 comissões, porque são os temas relativos ao projeto de lei, também vai ter que passar pela Comissão de Finanças e Tributação e todo projeto acaba passando na CCJ. Então, são assim, o ritmo normal, né? Pode ser criar uma comissão especial, pode acelerar de um lado, do outro, etc, né? Você corre depois nas outras meio que só vota, mas um trâmite legal, mais ou menos você conseguiria passar por diversas comissões. E os deputados dessas comissões permanentes, essas são permanentes, tem durante todo o mandato, você tem as comissões especiais, que dá um exemplo para vocês. Aquele projeto de lei, né, auditável, que não pode nem mais falar, foi criado na época uma comissão especial, Felipe Barros, né, junto com o Paulo Eduardo Martins, estavam à frente. Então, se discute, né, você tenta acelerar, você passa por todas as comissões e aí de lá já cai dentro do plenário. Então, essas comissões permanentes, o presidente delas, né, e os seus membros, eles não só discutem esse projeto de lei, mas eles podem fazer convocações. Vem aqui prestar alguns esclarecimentos, vamos aqui bater algum papo, e você dá aquela apertada. E isso foi o que a oposição fez contra o governo aí durante 4 anos. Quantas vezes não chamaram lá os ministros para ficar enchendo o saco deles na Câmara, no Senado, aquela ladainha, nheco-nheco, não ia para lugar nenhum. Isso é importante, tem que começar a pegar, questionar, né, levantar. E esse tipo de ação gera mais notícias na imprensa, mais repercussão.
Esses assuntos, a turma da direita ela já presta atenção, mas tem que começar a sair da turma da direita e começar a tomar, né, a vida e o dia a dia das pessoas que estão aí mais no centro, ou então a turma da isentolândia, a turma que não acompanha a política. Eu acho que no fim do dia, quando você fala que existe um órgão do Poder Executivo que vai defender a democracia, etc., eu acho que a maior parte das pessoas fala, pô, peraí, eu acho que tá passando do ponto demais. Até porque, você tá vendo, o Estadão tá reclamando, a Globo tá reclamando, a Folha de São Paulo tá reclamando, especialistas estão reclamando. É um tema muito bom para levar para diversas pessoas de diversos espectros do debate político. Aí diz, né? Assim que os trabalhos voltarem, eles vão querer chamar na CCJ. O tema deve ser um dos primeiros testes no Congresso do governo, que também terá de lidar com tentativas de brecar a reorganização feita pelo Dilma na Esplanada. Diz respeito, por exemplo, dessas reorganizações. O MEC, já temos aí alguns requerimentos, inclusive para sustar alguns decretos. O Nicolas aí apresentou um, junto com uma deputada federal, que eu não lembro o nome dela, acho que o sobrenome é Barros, comentamos ontem. Então, só um exemplo. E aí você vê, ó, até mesmo aliados da nova gestão questionaram a criação da Procuradoria. Orlando Silva, do PCdoB, que foi aí o relator da PL 2630, das fake news, disse que o governo Dilma deveria ser cauteloso e não queimar a largada. Só que eu leio essa frase assim, ó, o Orlando Silva ele não é bobo, ele não é besta. Para ele estar falando assim, queimar a largada, não é que assim, ele foi muito rápido em sua ação, ele deveria ter esperado um pouquinho, não. Porque essas ações mais complicadas, é melhor você tratar logo no início, né? Que aí o desgaste vem de uma vez só. Eu acho que quando ele diz não queimar a largada, não é que deveria ter esperado um pouco mais. É que isso daqui, bicho, passou demais do ponto. Mesmo sem primeiro dia de governo, de lua de mel, passou demais do ponto. Então eu acho que é um indicativo aqui que é um tema, já está mais do que claro que está bem polêmico. Aí diz, me parece estranho. Sei que especialistas têm o que dizer, assim como a sociedade civil. Mas vamos continuar, que tem mais coisas aí sobre a atuação da oposição. Vou começar aqui, ó. Olha a oposição que surge. Eu já bati um papo com isso com vocês. Não dá para achar que a esquerda que está aí, ela é 100% igual. Tem vários grupos aí dentro da esquerda, assim como é na direita. Olha quem está compartilhando. Breno Altman. Para quem é inscrito mais antigo no canal, deve ter assistido o vídeo na época. Breno Altman, ele só é, sei lá, um amigo do José Disseu aí há mais de 20 anos. É do Opera Mundi, um blog de esquerda. Tá direto aí fazendo vários bate-papos. O Disseu mesmo já bateu vários papos com eles, etc. Bateu papo recentemente aí com a Dilma também. É um jornalista de esquerda. Se você pega... Sabe aquelas confusões que tinham no passado? Dos blogs de esquerda, na época do governo do PT? Então, dá uma pesquisada aí. Breno Altman, vocês vão encontrar umas histórias interessantes. Mas enfim, é um cara 100% esquerdinha, faz o L desde antes de ser moda. Ele compartilha aqui o Bruno Torturra, que acho que ele é editor lá do negócio do Gregório do Vivier, do Greg News, e fala o seguinte, ó, o cara tá compartilhando a nota do Globo. Quarto suspeito de integrar a milícia ligada a Daniela Carneiro promoveu reunião para divulgar a candidatura da ministra. Aí o Bruno fala, ó, é justa e necessária a exposição das relações da ministra com milicianos, assim como a indignação que está provocando. É hora de trocar, sem compromisso com erro e depressa, até porque já está caindo na conta de Lula a seleção fisiológica do União Brasil. Não dá. Parte da esquerda na cabeça. O próprio Breno Altman, ele traz isso daqui. Não há algo estranho quando uma parte da militância de esquerda, especialmente petista, fica mais invocada com a paralisação dos entregadores prevista para o dia 25 do que com a presença no governo de uma ministra que tem elos provados com líderes milicianos. O cara tá falando. A turma da esquerda está preocupada com a greve? Como assim? E que greve é essa? Se lembra daquele caso do Borba Gato? Que colocaram fogo no Borba Gato? Se lembra do galo do Lula? Olha lá, ó. É ele que tá aí, falando da greve. A greve dos entregadores não é contra o governo, é contra a precarização.
E a esquerda já começa a discutir, meu Deus, mas a gente vai entrar em greve agora? Mas como assim? Vocês não fizeram greve nos últimos 4 anos? Vai começar a fazer agora? Vai ser aquele caos? A esquerda não está se entendendo em alguns momentos. E essa semana ficou bem claro. Essa reunião de sexta-feira mostra que as coisas não estão indo como esperado. Você vê que a reunião ela tinha 2 propósitos. Tentar mostrar união, que a coisa não é assim, desautorizar, né, que falou as maluquices, e também, assim, cobrar a galera por resultado, né? Acabou a lua de mel, acabou, tem que apresentar alguma coisa, então vamos, e aí? Precisamos de pauta, precisamos mostrar alguma coisa, aqui tá ruim, não tem o que mostrar. Ficar aí esperando a boa vontade da Rede Globo de ficar colocando foto sem brilho pra dizer que Bolsonaro destruiu a Alvorada, isso não vai colar por muito tempo. Aí vamos lá, vamos voltar a falar. Gente, todo dia tem notícia da ministra, o que eu posso fazer, né? Eu não tô pegando no pé dela, quem tá pegando é a imprensa. A começar aqui pelo o Estadão, que já dedicou um editorial para comentar sobre essas relações, e o Estadão levantou alguns pontos interessantes. O Lula não é um cara inexperiente, ele vai falar que não sabia de nada. O Estadão fala o seguinte: ministra do Turismo não pode continuar no cargo por sua evidente relação com milicianos. Quem disse? É o Estadão, viu? O Estadão que tá dizendo é evidente, não sou eu não sei de nada. Nem se discute sua eventual competência para chefiar a pasta. A questão é o dano político e ético que sua presença já causou para um governo que mal começou. Aí vai lá, né? O novo governo não completou 1 semana. Tem nenhuma semana. Mas foi o tempo que bastou para evidenciar que a ministra do Turismo deve ser demitida. Nesse discute, né, competência, etc., né, o rigor, ela nem teve a chance de mostrar se é uma boa ministra ou não. A questão é o dano político e ético no primeiro escalão, que já causou, o governo mal começou, são gravíssimas. As evidências de sua relação com milicianos da Baixada Fluminense. Desde que Daniela Carneiro foi escolhida por Lula para integrar o ministério, vieram a público evidências de sua proximidade com milicianos de Belford Roxo, seu reduto eleitoral, e Nova Iguaçu. O presidente, quem diz é o Estadão, só vou ler. O presidente não conhecia essas ligações perigosas de sua auxiliar direta? Lula pode ser tudo, menos desinformado, menos ainda ingênuo. Diz é o Estadão, viu? Só tô lendo aqui, pelo amor de Deus. Em sua campanha para a Câmara dos Deputados em 2022, a ministra, também conhecida como Daniela do Vaguinho, em referência ao marido Wagner Carneiro, prefeito de Belford Roxo, foi apoiada pela mulher de Juraci Prudêncio, vulgo Jura, um dos chefões da milícia local, de acordo com o relatório da CPI das milícias, de quem foi presidida pelo Marcelo Freixo, na LERJ. E o Freixo é o atual presidente da Embratur e está subordinado à ministra, o que, no mínimo, é um constrangimento para o parlamentar. Além de Jura, condenado pelos crimes de homicídio e organização criminosa, a ministra do Turismo também recebeu apoio político do miliciano Márcio Pagnes, o Marcinho Bombeiro, que já presidiu a Câmara Municipal de Belford Roxo e hoje está preso sob acusação de ter sido mandante de 2 homicídios. E familiares do miliciano foram empregados na prefeitura de Belford Roxo pelo marido da ministra. Como se não bastasse, para se eleger deputada, Daniela Carneiro também contou com o apoio de Fábio Augusto de Oliveira, o Fabinho Varadão, réu em processo no qual acusado de ser chefe de umas milícias mais violentas de Belford Roxo. Em nota, a ministra tentou justificar o injustificável, afirmando que o recebimento de apoio político não significa que ela compactue com os crimes, pelos quais alguns dos milicianos foram condenados, como se fosse normal receber de bom grado o apoio de homicidas. É inaceitável que uma ministra de Estado esteja associada a milicianos, seja qual for a natureza da associação. Esse final aqui, nossa, eu vivi pra ver sentirem saudade de Bolsonaro e expor a hipocrisia. Fosse no governo anterior, se fosse no governo Bolsonaro, a conexão comprovada de um ministro com as milícias do Rio de Janeiro
levaria a então oposição petista a provocar um terremoto em Brasília e uma gritaria ensurdecedora nas redes sociais. Mas agora ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. Até o Breno Altman está perguntando o que é isso, mas onde é que está? Onde é que está? Parte da militância da esquerda está mais preocupada com a greve dos nossos trabalhadores que trabalham em condições precárias? Como assim, gente? Acordem! Mas até agora, de Lula, do PT e de partidos aliados, só se ouviram elogios à ministra. Até quando? Cadê a valentia do senhor Randolfo Rodrigues, rapaz? É editorial do Estadão. Mas calma que tem, eu falei que tinha também a atuação da turma da direita, que poderia causar mais alguns probleminhas. A gente fala sobre isso. É bem similar essa questão da AGU. Mas antes, o Estadão falou aí, né, sobre falta de ingenuidade. Ninguém é ingênuo aqui, não tem ninguém besta. Isso é uma matéria na Veja, tentando explicar, né, como Lula se aproximou da família de Vaguinho ligada à milícia. É a manchete aí do Ricardo Chapola e Marcela Matos. A nomeação da deputada Daniela Carneiro como ministra do Turismo jogou luz sobre as ligações mantidas pela família da parlamentar com parte da milícia do Rio. A conexão desencadeou críticas de todos os lados, como também expôs uma contradição do governo Dilma por ter sempre feito frente às supostas relações entre Bolsonaro e os milicianos fluminenses. A Veja, você vê, ela queria, mas com Bolsonaro não passa de suposição. O que foi apontado, gente? O que foi apontado? Quem é? Quem era lá membro do governo? Assim, cara, o que está acontecendo? Pelo contrário, você vê o governo, principalmente no âmbito da segurança pública, foi para cima do crime, sem dó nem piedade. Aumentou, inclusive, o escopo do que a Polícia Rodoviária Federal poderia fazer para ver se combate ainda mais o crime. E a turma agora quer que volte mesmo a ser guarda de trânsito. Suposto, né? Realmente mostra uma contradição, no mínimo uma hipocrisia absurda. Lula manteve a indicação, ainda que tivesse conhecido pessoalmente a deputada somente no ano passado, durante o primeiro turno das eleições. Quem teria feito essa articulação responsável foi o Washington Quaquá, deputado federal eleito e liderança influente do PT no estado. Na época, Lula e Bolsonaro estavam prestes a disputar o segundo turno e já estudavam estratégias eleitorais, dentre as quais concentrar esforços para aumentar a votação no Rio. Daniela é mulher do prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. O casal, segundo aliados do Dilma, foi fundamental para a vitória do petista nas eleições na região da Baixada Fluminense, onde, na época, Bolsonaro também planejava intensificar sua campanha. Aí o final desse parágrafo é interessante, ó. Daniela assumiu o Ministério do Turismo e deixará a vaga no Congresso a seu suplente, né? Você chama alguém, o suplente vai e assume. O Orlando Silva, inclusive, um dos motivos aí do Paulo Teixeira, não Paulo Pimenta, o Paulo Teixeira assumiu o ministério, é porque o suplente dele era o Orlando Silva, do PCdoB. E aí assim, ia entrar um suplente, né? O suplente é o Orlando Silva, aliado histórico do PT. Enfim, a ministra tem o seu suplente, o deputado estadual do Rio, chamado Ricardo Abraão, ligado a bicheiros da Baixada Fluminense. Faz o L. Parabéns, já digo aqui de antemão, parabéns. Parabéns. Deputado, independente do que for, tem que usar suas redes sociais para falar sobre a sua atividade parlamentar. Não é para ficar de brincando de jornalista. Já deu. Aí você vê, ó, o Jordi, ele avisa: estou elaborando requerimento de convocação da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, para que preste esclarecimentos sobre sua relação do governo Dilma com a milícia. Como se não bastasse corrupto. Aí ele fala um monte de coisa aí, né? E diz que o Congresso precisa apurar. O simples tweet do Jordi já virou notícia. Já virou notícia. Bolsonarista quer convocar a ministra de Lula, explicar a relação com os milicianos. Eu acho que esse aqui é o caminho. Tem gente que não segue o Jordi, não segue os deputados da direita, mas acaba lendo a porcaria do Metrópolis. Imagina aquele cara que abre o Metrópolis para ler a coluna do Léo Dias,
sobre fofoca. E tem aquelas matérias lá embaixo. Muita matéria daquela, às vezes, é aleatória. Às vezes o cara acaba... Peraí, que história é essa? O cara nem sabia, tava perdido. E a notícia vai avançando e vai furando a bolha. Não só o Jordi, olha aqui também, ó. Eduardo Bolsonaro quer convocar a ministra por ligação com milícia. Usou as suas redes sociais para quê? Para anunciar que vai protocolar um requerimento da Comissão de Segurança Pública. Parabéns, Eduardo. Esse é o caminho. Não é postar vídeo com marca d'água. E o Eduardo ainda foi além. Ele falou o seguinte, ó. Vou protocolar na Comissão de Segurança Pública convocação da ministra do Turismo devido ao que circula. E ele suscita as notícias. E também diz que vai entrar com um requerimento para convocar o ministro da Justiça devido à grave fala de acionar forças estrangeiras contra as policiais brasileiros. Não entendi muito bem esse final que ele falou. Mas enfim, cometeu essas duas coisas. O deputado tem que estar vendo isso daí. Quando não é falando sobre seu mandato, sobre suas ações, roda aí e fica no WhatsApp tentando formar a maioria. Conversa lá com aquele Mendonça Filho do União Brasil, vê aí como é a história, como é que pode ajudá-lo na CCJ, essa questão aí da AGU, por exemplo, formar esses consensos. Gente, vocês comecem a cobrar. Deixa essa turma da direita maluca da cabeça, mas deixa frita o cérebro desses deputados. Foram eleitos. E é para isso, para trabalhar assim mais do que nunca. Agora, mais do que nunca. Tem que preservar aí todo o legado que Bolsonaro deixou, que tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Não dá para todo mundo ficar esperando Bolsonaro sozinho resolver todos os problemas. As pessoas vão ver agora, muita gente que falar muita coisa, como o simples fato de ter Bolsonaro não era suficiente para fazer muita coisa. E também, mesmo não podendo fazer muita coisa, ele fez muito. Assim, fez de forma assim absurda. As pessoas vão noticiar isso. As pessoas vão entender. Mais algumas coisas que chamam a atenção. Saíram mais algumas notícias. Campeã de voto e ascensão meteórica. Quem é a ministra ligada a miliciano? Matéria do UOL. Chamou a atenção em 2018 e 2022. Em 2018, Daniela se candidatou pela primeira vez e foi eleita deputada federal sob denúncias de campanha violenta. E em 2022, elegeu-se com a maior votação e mais denúncias de violência, segundo informações do UOL. Aí o Metrópolis fala o seguinte, servidora relatou ao Ministério Público coação eleitoral em favor de ministra de Lula. Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, servidora de Prefeitura de Belfor Roxo disse que recebia salário atrasado por não fazer campanha para Daniela. A ação, semana depois, foi arquivada em 2020. Está pegando, viu? E saiu uma nota. Essa daqui aí é complicado, né? Uma afirmação muito tensa. Ainda mais porque não veio... Tivesse vindo da imprensa mesmo, vocês entendem? Não é por desprestígio nem nada, mas as coisas estão bem tensas no Brasil. Recomendo que vocês deem uma olhada nessa matéria aí da Revista Oeste, uma matéria exclusiva. Assim, um grupo da ministra fechou cidade para, segundo eles aí, influenciar nos votos. Tentar fortalecer um candidato. Vai lá dar uma olhada. E aí, só pegar aqui o bonde do maluco. Divulgação de gastos do cartão de Bolsonaro esbarra em Dilma e Dilma. Mais uma promessa de campanha. Vou derrubar todos os sigilos. O Brasil vai saber tudo que Bolsonaro fez. Todas essas maluquices, etc e tudo mais. Saberemos da verdade. Nada ficará escondido. Tá bom. Cadê? Cadê a derrubada do sigilo? Até agora não tem. Por quê? Se derrubar o sigilo de Bolsonaro, tem que derrubar de todo mundo. De todo mundo mesmo. A divulgação dos gastos do cartão de pagamento, né, o cartão corporativo de Bolsonaro, reivindicação de militantes durante a campanha, esbarra na proteção dos dados de presidentes anteriores, inclusive do PT. Como serão interpretados os sigilos na gestão do Dilma, né? Se o presidente determinar que os gastos do cartão de Bolsonaro sejam divulgados no portal da transparência, a decisão deverá valer para todas as gestões anteriores, inclusive a dele própria e a de Dilma Rousseff.
Cadê a valentia agora para fazer? Vai dar canetada aí. Vai ser lindo. Lindo ver. Eu acho que não vão. Eles devem continuar procurando algum meio de divulgar só o que interessa, né? Algo assim bem específico que o Bolsonaro fez para dar vazão. Mas divulgar de todo mundo, aí ninguém quer. Mas vamos continuar. A turminha vermelha tem mais motivos para se preocupar. O ministro da Educação conseguiu aí viralizar nas redes. Comentamos ontem. Ele viralizou por não saber fazer uma matemática extremamente simples. A soma de dois números de um único algarismo. Isso é mais fácil que a tabuada. 8 mais 4. O cara somou dois números pares e forneceu um resultado ímpar. É demais. Camilo Santana disse que o resultado 8 mais 4 é 11 em vez de 12. O valor correto. E tá virando piada. Lula 3. Há sinais de que as coisas podem desembocar em outro desastre econômico. Não é crise, é desastre. Quem tá falando isso é o Armínio Fraga. Após declarar voto no então candidato, Armínio Fraga admitiu preocupação com os rumos do novo governo na área econômica. Isso aí ele falou na entrevista, na Folha de São Paulo, entrevista longa. A matéria aqui do Informante tem um resumozinho. Tenho sido cuidadoso, com um pouco que falo e escrevo, esperando posicionamentos do ministro Haddad e de seus parceiros na economia para então fazer uma análise mais embasada. Mas há no ar, existem, né, no ar, sinais de que as coisas podem desembocar em outro desastre econômico e isso de fato me preocupa. Tá com medo. Mas ele afirma que não se arrependeu do seu voto, né, porque ele foi motivado pela preocupação da manutenção da democracia do país. Foi um voto muito mais político do que econômico. Ele disse que ele estava muito mais preocupado com o que Bolsonaro iria fazer com a democracia do que o que Lula faria com a economia. Vocês sabem, a democracia brasileira, mais do que todas as outras do mundo, está sempre ameaçada e em perigo. Pensa numa menina descarada, a democracia. Não para quieta. Está sempre procurando confusão. Aí vem o Mendonça de Barros. Trouxe algumas postagens dele aí recentemente. Ex-ministro aí do Fernando Henrique Cardoso, já chefiou o BNDES, Banco Central. O governo caminha para um conflito com o Banco Central. E ele está falando que esse conflito se dá exatamente aí quando o Haddad fica questionando essa questão da taxa de juros, para onde as coisas estão indo, etc, tudo mais. E o ponto que ele coloca na mesa é o seguinte: não dá para esperar que os juros baixem sem que o governo apresente as suas metas fiscais e as suas ações para cumprir as metas fiscais, né? Todo esse arcabouço que vem sendo prometido, né? Essa nova âncora, já que o teto de gastos não serve mais para nada. Então, assim, vai fazer como? Como é que vai sustentar o Brasil? O Banco Central não pode planejar os juros diante de uma incerteza. A gente precisa ter uma certeza a mais das coisas. E não tem. Assim, todo mundo a ver navios. E o pior é o seguinte: a primeira história... Não, vamos apresentar aqui. Já vamos começar trazendo esse novo arcabouço para resolver as coisas. E novas medidas, tá? Agora não. Já mudou. Agora o novo arcabouço, a defesa é que seja apresentado depois da reforma tributária. Por um lado, pode ter sentido, que é o seguinte: não, vamos fazer a reforma tributária, porque com a nova reforma tributária, a gente vai mudar tudo, então a gente vai saber se a gente vai tirar mais dinheiro do povo. Normalmente toda a reforma tributária de esquerda tira mais dinheiro do povo, o imposto no final do dia, a carga tributária do país acaba subindo, o governo não quer perder nada, pode simplificar, mas simplifica aumentando, e aí vai justificar, não, mas vocês vão gastar menos porque está mais simples. Confia. Então, quer fazer essa reforma, só que vocês já acompanharam algumas reformas, vocês já acompanharam as discussões de algumas PECs. Uma coisa como reforma tributária seria muito similar a uma reforma da Previdência. É uma discussão que você não resolve um mês. Você não resolve um mês. É um caos. Então você está colocando que o Brasil só vai ter uma estabilidade, uma previsibilidade maior, não sei, em junho. Porque vai ter que passar a reforma. Na melhor das hipóteses, vamos pensar que o Haddad encaminha em março, abril.
Aí você tem esse primeiro passo para depois você apresentar e o Congresso ter que debater se essa nova âncora presta ou não. Até junho, estamos assim, sem bússola, sem GPS, perdidos no meio do Oceano Atlântico. Esse é o governo. E quem criticar, né? Meu Deus, é capaz... Ah, mas você está contra a democracia? Aí vem o João Amoedo. O governo Dilma estuda acabar com o saque aniversário do FGTS. Ao invés de limitar ainda mais o FGTS, que é parte do salário retida compulsoriamente, o governo deveria liberar os recursos do trabalhador para que ele use quando e como quiser. Afinal, o dinheiro é dele. Pois é, né? Pois é, mas fez o L. Agora não adianta reclamar. Aí no meio disso tudo, isso daqui não é aleatório. Tem que entregar alguma coisa. E estão tentando ser engenheiro de obra pronta. Essa estratégia é sensacional. Renan Filho diz que Tarcísio entregou estradas pior que recebeu. É sério isso. Eu vejo diversas pessoas relatando que viajam pelo Brasil e notam uma melhora assim substancial. Aí ele vai falar que estava ruim, vai tapar 3 buracos, ela aqui, ó, consertamos. Só que eu acho que não vai colar. O engraçado dessa matéria é que fala o seguinte: na prática, e aí a gente vai poder medir. Vamos poder medir a diferença. O Renan Filho, ele não vai ter 3 vezes mais orçamento, dá mais de 3 vezes. O Tarcísio tinha 6 bilhões. 3 vezes 6 bilhões dá 18. O Renan Filho vai ter um orçamento de 20 bilhões. Para colocar em prática aí os seus planos. Na prática, é um orçamento de 20 bilhões, bem maior do que o do Tarcísio, que contou com um valor 3 vezes menor. E o Renan Filho, como um bom filho, diz que conta com a ajuda do pai dele, o senador Renan Calheiros, a quem afirma consultar toda hora. Gente, assim, sério mesmo, sem piada, a coisa mais normal do mundo é um filho conversar com o pai, ainda mais quando o pai tem um conhecimento na área. E eu tô falando isso porque saiu aquelas matérias do José Disseu? Não. Sou apenas um brasileiro humilde, comendo esse peitinho aqui na posse. Não manda em nada. Não manda em nada. Tá na transição. Todo mundo questionando. Vou ver, etc, tudo mais. Quem vai chefiar o peito na Câmara é o filho dele? Não, pelo amor de Deus. Não, ele vai abandonar o filhinho dele, o Zeca Disseu. O Zeca Disseu vai ficar totalmente perdido na Câmara. Quem tá mandando nesse governo do PT até agora é a senhora Gleisi Hoffmann, eu ia falar Gleisi Rousseff, Gleisi Hoffmann, a Luiz Mercadante e o Dilma, e o Disseu. O Haddad não manda em nada, é o Porsche. O Costa tá ali, né, naquele vai não vai e também tá ficando meio tenso, mas vamos ver. Há uma semana no cargo, Lula enfrenta desgastes na economia e comida do turismo. Uma semana. Uma semana. Do cara que foi eleito com apoio de todo o Brasil. Todo o Brasil, eu não tô falando da população. Eu digo assim, toda a imprensa apoiou o cara. Todos os artistas, tirando aí, acho que o sertanejo, um outro, apoiou o cara. Todos os influenciadores, tirando a turma da direita, que é bem pequena, apoiou o cara. A turma do entretenimento aí, principalmente. Outros poderes, vários partidos, todos os candidatos à presidência apoiaram esse cara. Então, em uma semana já tá assim. Uma semana. Governo patina até alinhamento em primeira semana, pautando a bolsa. E Bovespa desce e sobe na primeira semana, puxado por falas de autoridades e destacando a Petrobras. E aí, acho que esse conjunto de fatores, os petistas sempre acreditaram nas pesquisas, né? Então acho que agora eles não vão mais duvidar. A primeira edição da pesquisa Modal Mais AP Exata sobre a popularidade do Dilma revela que o presidente tem reprovação levemente maior do que aprovação. Se é levemente, se é um pouquinho, se é o cabelo de sapo, é maior. Tem mais reprovação do que aprovação na primeira semana nas redes sociais. Parabéns. Conseguiu. E só tá começando. Quando a turma começar a perceber que não vai ter picanha, que o salário mínimo de 1.320 ainda não caiu na conta, que o 150 por criança também não caiu, quando a turma
Saber que os preços da comida tá subindo, rapaz, acho que esse número vai aumentar. Rápido. Lembrem que mais de 61% dos brasileiros não votou nesse cara. E dos brasileiros que votaram, uma grande parte foi apenas de birra pra tirar Bolsonaro. O cenário pra ele não é sensacional, não. Aí você vê. Esse tema aqui, a turma não tá questionando de forma aleatória. Segurança pública, violência, crime, a população sente, a população percebe. E se o crime começar a crescer, com um cenário econômico ruim, que é o que vem pintando no ar, o que já tá ruim vai piorar muito rápido. Tanto que eles estão falando o seguinte, ó, Flávio Dino tem um desafio de tomar da direita a bandeira do combate ao crime. Sem querer também pegar no pé, infelizmente, eu realmente esperava que o Flávio Dino ele fosse... Pô, ele desse mais destaque em suas falas, em discursos, ele bater bastante na tecla do combate ao crime, etc, tudo mais. Mas até agora ele está muito focado, né, em mudanças, quais serão assim, as novas direções que vai seguir, algumas questões internas, burocráticas. Ele também está muito preocupado aí com essas manifestações da rua. São as grandes preocupações do senhor Flávio Dino, do ministro Flávio Dino. Infelizmente, né, também questão ligada a desarmamento, mas combate mesmo, vamos combater o crime, tá faltando no discurso. Eu acho que é quase impossível a esquerda conseguir trazer para isso. É tipo, a esquerda precisa resgatar a bandeira do Brasil. Mas os caras fazem a festa. Tá todo mundo de vermelho. Foi esse martelo, aí não cola. Aí diz, ó, Dino já chegou ao cargo empoderado. Trazia com ele apoio de nomes de peso da alta advocacia criminal, ligada no passado ao Márcio Tomás Bastos, não à toa. Ele escolheu para secretário nacional de Justiça o Augusto de Arruda Botelho. Trabalhou com Tomás Bastos, defendeu figuras importantes na Lava Jato. Os apoios reunidos, somados à sua habilidade política, renderam-lhe, inclusive, simpatizantes no Supremo que endossaram sua indicação. Ainda na transição, Dino garantiu que sua primeira grande vitória na política conseguiu evitar que a segurança pública virasse um ministério autônomo como Dilma havia prometido na campanha. Então, assim, chegou poderoso, né? Tá mandando muito. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Agora, ele terá sob sua responsabilidade uma difícil missão. Tomar uma bandeira que alavancou o crescimento eleitoral da direita nos últimos anos. Não só elegendo Bolsonaro, como uma bancada expressiva de deputados cujo principal discurso é o combate ao crime, quase sempre por meio de iniciativas que propõem o endurecimento das leis e um maior poder de atuação para as polícias. A pauta sempre esteve associada à direita, com bordões como... Nem vou falar, né? Afirma Arthur Trindade, precisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O nó a ser desatado é como implantar uma gestão que controle o combate direto ao crime com políticas de desenvolvimento social e respeito aos direitos humanos. Dois princípios caros à esquerda. Pragmático, Dino afirma que o único jeito do campo progressista se apropriar do tema é mostrando resultados. Será que vai? Precisamos colocar os crimes patrimoniais na mesma trajetória de queda dos homicídios. Esse é um resultado que, se alcançado, legitimará nossa visão de como fazer as coisas. Esse aqui é um âmbito que eu não consigo torcer contra a esquerda. Não consigo, porque é torcer contra a vida humana. Eu realmente espero que o governo consiga ter algum tipo de sucesso. Só que quando a gente olha as medidas que estão sendo tomadas, eu acho que não vai dar certo. Não tem como eu torcer pra isso aqui dar errado, sabe? Segurança. Economia você vai falar, não, porque o pessoal aguenta, o pessoal sofre um pouco, né? Reduz o orçamento. Mas segurança, aí não dá pra você torcer contra. Eu fico realmente triste de ver tudo sendo colocado na mesa, né? As prioridades. Eu vi essa imagem aqui do Amazônia Azul. Diz muito. Polícia Rodoviária Federal, 2019-2022. Outra foto ali, né, que seria um cara com o radar. A possível mudança. Com certeza a Polícia Rodoviária vai continuar fazendo apreensões. Com certeza. Mas será que vai ser como era antes? E não é porque eles vão estar com uma vontade de trabalhar. É porque o próprio escopo das atividades está sendo reduzido. Será que o investimento que foi feito vai continuar?
O destaque que eles estavam recebendo vai continuar? Pode ser uma mudança que realmente, né, não ajude a entregar os resultados que eles estão querendo. Aí veja, tem uma polêmica também. Começou a circular alguns vídeos aí na internet, algumas colocações, e o pessoal resolveu ir para Brasília. O ministro Flávio Dino autorizou a Força Nacional na Esplanada para reagir a protesto. Antes de avançar aqui, eu queria falar para vocês uma coisa. Circulou bastante aí o vídeo de uma mulher nas redes sociais, eu vi aí bastante. O menino falou, é isso mesmo, vamos fazer, vamos acontecer, etc, tudo mais. Uma parte da direita até levantou uma bola e falou, pessoal, olha bem que vocês estão compartilhando. Olha com quem essa senhorita tem a foto de capa em sua rede social. Não é com Bolsonaro. Olha o que essa senhorita já falou sobre Bolsonaro. Os piores adjetivos possíveis. Olha o que essa senhorita, inclusive, fala dos próprios bolsonaristas. Fala coisas bem pesadas. Então, cuidado com o que vocês compartilham. Chequem bem. Né? Tente saber quem é a pessoa. O que ela defende no passado bem recente mesmo, tipo 6 meses atrás. Antes de sair defendendo. Esse negócio do discurso, lacração mitada. No final do dia, depois acontece alguma coisa. Aí o que acontece? A culpa vai cair sobre quem? Sobre a direita. Aí, além da culpa cair sobre a direita, vai dar justificativa para alguma ação contra a direita. E você já conhece esse filme. Essa matéria até achei interessante. Manifestantes continuam indo a Brasília, mas dizem que o foco agora não é mais Bolsonaro. É até bom falar, estão indo lá por conta própria, não tem nada a ver com Bolsonaro. Caravanas seguem anunciados em grupos de WhatsApp, segundo ativista. Mote e defesa da liberdade. Então vai lá, etc. Depois de ter problema, e mais uma vez, colocar ele na conta da turma da direita. Isso aqui é só para fazer um breve comentário. Ninguém acerta sempre. Às vezes pode até errar muito mais do que acertar. Só mostrar uma coisa. A PGR se manifestou contra a prisão preventiva de bolsonaristas acusados de atos violentos em Brasília e tudo mais. Assim, olha o cenário, olha as decisões, olha o que aconteceu assim, ao longo de 4 anos. Alguns cargos aí que a gente pode fazer um comparativo, ó, por pessoas que Bolsonaro indicou, versus outra aqui, etc, tudo mais. Ninguém tá acima de qualquer tipo de crítica. Mas quando você olha, eu acho que algumas conquistas e algumas decisões no âmbito do judiciário, eu acho que você fala assim, pô, o Bolsonaro ele pode não ter acertado 100%. Mas eu acho que as escolhas dele assim estão muito mais próximas, quando você bota assim na balança, né, olhar assim de forma macro, do que a turma da esquerda. E eu falo isso agora mais para servir de reflexão. O tempo passou aí, bastante tempo. Muitas vezes jogavam pedra, mais isso, mais aquilo, outro, mais etc, tudo mais. E às vezes algumas variáveis não entravam nas análises das pessoas, como simples falar o seguinte, pô, esse nome ele vai passar pela sabatina no Senado? A sabatina no Senado ela não é técnica. A sabatina no Senado é uma sabatina política, né? O cara vota do jeito que ele quiser, não tem um critério. Então você vai passar, vai ter força política para esse nome ser aprovado, etc, tudo mais. Eu não falo isso para nenhum local específico, eu falo como um todo mesmo. Só para você ver de análise. Acho que muita gente que fizeram várias críticas, falou, pô, talvez só ter apoiado, não é apoiar de forma cega, mas, sei lá, às vezes relevar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, em nome de um bem maior, talvez tivesse sido um pouco melhor. Governo desmilitariza o entorno do Dilma. Ninguém esperava algo diferente, ele prometeu durante toda a campanha, já está acontecendo. E vamos aqui para outro assunto bem interessante. Não sei se vai dar para falar da Marina. Espero que dê. Mas enfim, isso aqui é importante. Eleição para presidência da Câmara e Senado. Algumas notícias positivas. Aliados do Dilma acenam com cargos à lira para contornar mal-estar na formação do governo. Aí fala, né? A turma aí tá tentando dar uma ajeitada. As coisas estão ruins. Todo o trâmite foi daquela PEC do rombo, junto com
Tem algumas coisas aqui na matéria, então não adianta assim, ó. As negociações envolvem manter ou até mesmo aumentar o controle de caciques do Centrão sobre a Codevasf, que é uma estatal bem cobiçada por sua capacidade de execução de obras e serviços em redutos eleitorais políticos. Não é assim, gente, o pessoal quer poder fazer entrega, poder rodar. Se vai fazer treta no meio, pode ter. Mas além disso, eles querem um objetivo, eles querem poder entregar, mostrar para o povo, estou trabalhando por você. Isso daí ajuda a aumentar a base, a aumentar o tamanho do partido. No jogo político é importante ter esses espaços. Aí fala o seguinte, né? Que a relação não anda tão boa. Porque o Dilma meio que deu uma rasteira aí nos planos do Lira, como por exemplo, em cima da hora, ele decidiu não nomear nenhum nome ligado ao Lira. O Elmar Nascimento estava cotado para assumir o Ministério da Integração Nacional. Não colocou. Colocou o cara do Alcolumbre, que não tem representatividade dentro do União Brasil. Prometeram que ia mudar, ele ia até mudar de partido. Falou, não vou mudar, vou ficar aqui no PDT. Mas como assim? Então o União Brasil não ganhou 3 ministérios, ganhou 2. E o PDT ganhou 2, mas na verdade é 1, porque esse cara é do Alcolumbre, não é do PDT. Não, é do Alcolumbre. O Alcolumbre ganhou um ministério só pra ele. Só pra ele. Então já começou a gerar esse mal-estar. Além do Elmar, que ficou de fora chupando o dedo, o Lira, você vê o próprio Mendonça Filho. Eu falei, ó, a primeira notícia vai voltar. Você vê que o União Brasil já está começando a criar algumas confusões. Aí continua, né? De quebra, Lira ainda viu um dos seus principais adversários políticos em Alagoas, o Renan Filho, assumir o Ministério dos Transportes. Não o Renan, né? A família Calheiros. Problema. Antes disso, já tinha aquele mal-estar, a irritação, com o empenho do Dilma em articular pelo fim do orçamento secreto. Lira já relatou aliados, o incômodo com o desprestígio. E aí, ao mesmo tempo que assina a Lira, o PT trabalha para dividir aliados do presidente da Câmara num jogo duplo que tem como objetivo enfraquecer alas de partidos do Centrão ligadas ao bolsonarismo. Então, mais um problema. Então, assim, cara, vai fazer como? Só jogando contra, cada dia tentando dar mais uma rasteirinha, devagar e sempre. E com aquele discurso, não, olha só, harmonia. Na sexta-feira, citou nominalmente o Lira, o Pacheco, nós precisamos muito mais do Congresso do que deles da gente. Balela! Ninguém compra esse discurso, só os bocó da imprensa. Nesta semana, petistas intensificaram o assédio para levar os republicanos para a base aliada. A ideia é atrair a sigla que apoia o Bolsonaro nas eleições para o blocão do governo e assim isolar o PL. O que eles querem fazer? Nesse primeiro momento, tem um acordo onde o PL iria apoiar o PP, que apoia o Lira, os republicanos também, mais alguns partidos talvez apoiem, alguns partidos menores, só que isso não formaria a maioria. Tem um partido aí que está meio que em cima do muro que deve definir qual será o bloco que formará a maioria, que é a União Brasil. Se a União Brasil na Câmara se posicionar nesse bloco, PL, PP, republicanos, etc., aí, parceiro, aí a turma do PT não vai conseguir emplacar os projetos que eles querem, ou seja, eles estão tentando dar uma rasteira, tentar tirar das posições chaves, né, a turma do PL, etc. Então, mesmo que tenha a bancada mais numerosa, com 99 parlamentares, o partido pode ser preterido na escolha de comissões e cargos na mesa diretora se não fizer parte do conjunto que tiver mais deputados. Segundo os cálculos do PT, esse blocão, o deles, tem 260 parlamentares, se contar com União Brasil. Só que deputados da sigla, porém, ainda não receberam indicação se União Brasil, que tem 2 nomes no primeiro escalão do Dilma, participará do grupo. Tá meio que na mão do União Brasil. Vai ou não vai? Vai ou não vai? 260 é maioria. Escolhe o primeiro. E aí, com certeza, o PT vai querer pegar a CCJ. O PT não é besta. Aí, cadê, senhor? Calma. Calma que a gente chega lá. Tem outra notícia. Outra, que envolve a turma da direita. Tá. Aí, veja. Vamos tentar apaziguar. Eu até acho que o Dilma, por ele, deixaria o Lira ficar com a Codevasf. Vai, fica aí.
Pra gente não aumentar o clima de tensão. Só que aí entra o apetite insaciável. Acho que o Eduardo Cunha estava bem certo quando falou sobre isso. Emissários do Dilma já informaram à União Brasil que a Codevasf deve ficar com o indicado do PT para evitar disputas entre os partidos aliados. Mas como assim, bicho? Hoje o órgão é comandado por um apadrinhado do Amar Nascimento. Vai tirar de novo? A turma aí, acho, do Centrão, né, do Lira, vai ficar meio chateada. Então o PT segue, né, tocando o barco, apertando. Tá indo com muito sede ao pote. Aí que você vê. Evangélicos caminham para a racha em meio à disputa por espaço na Câmara. Tanto aí pela vice-presidência da Câmara, quanto pela... Para você ver que vai ser a liderança evangélica, né, da Frente Parlamentar Evangélica. Aí a matéria fala o seguinte, que o PL, neste momento, tem um acordo com Lira pela vice-presidência e até agora só o nome que se apresentou. Quem diz isso é o Sóstenes Cavalcante, dando a alfinetada no senhor Marcos Pereira. O senhor Marcos Pereira do Republicanos, ele quer ser o vice-presidente. Agora, inclusive, faz até mais sentido quando trouxe a matéria no início da semana passada que falava, quando saiu lá que os deputados de direita, 30 deputados, querem lançar uma candidatura própria, só deles. Porque não vão compor. Eles não se misturam. E aí o Sóstenes que falava, temos umas promessas aí, né? Melhor cumprir os acordos políticos, etc. Acho que ele tá falando isso daí, né? Que ele, até então, é o nome para assumir a vice-presidência da Câmara. E aí pensa o seguinte, com certeza vai ter um dia que o Lira não vai presidir. Isso aconteceu por diversas vezes. Diversas vezes. Nesse dia que o Lira não preside, tá lá o sócio do PL. Ele é um cara muito mais à direita, com certeza. Não é? Assim, meu Deus. O sonho do conservadorismo brasileiro. Não é. Mas, quem sabe, né? Aí num dia como esse, às vezes tem um coro ali, passa uma coisa, passa um PDL contra o governo, joga uma casca de banana. É uma oportunidade perfeita. Então você ter, óbvio, também dá pra fazer qualquer coisa, porque depois o Lira fala, mas peraí, pô. Eu saio da casa, tu faz a festa, não pode ser assim, óbvio. Mas alguma coisa acaba passando. A vice-presidência, ela tem sua importância. Tem uma baita importância. E aí o Marcos Pereira tá aí, colocando suas manguinhas de fora. Não quer ser oposição, não, vou ser independente, de papinho aí com a turma do PT, todo descarado. E aí tem uma matéria a mais, que saiu na Folha de São Paulo, que diz que o Lira tá bem de boa. O dele meio que tá garantido, ele vai se reeleger. E o Pacheco pode ter uma oposição, que é o Rogério Marinho. Só que traz outro fato interessante, que é o seguinte, ó. O PT deve pleitear espaço de relevância caso decida não só apoiar o Lira, mas integrar formalmente o seu bloco eleitoral. O presidente da casa, no entanto, já acertou previamente essa divisão entre as grandes legendas, incluindo o PL de Bolsonaro, que só ficaria de fora do rateio caso a ala bolsonarista lance um candidato concorrente. Eu não estou lá dentro. Eu não sei como são os acordos. Mas eu rogo a Deus que esses deputados bolsonaristas, eles pensem bem se eles vão lançar uma candidatura própria, sem chances de vitória, só para falar que não participamos disso. Estamos falando aqui da composição das comissões. Ou seja, espaços de relevância para o partido Dilma na mesa e nas comissões dependerão de alguma grande legenda abrir mão ou da intervenção do Lira. Mudando para o Senado, a candidatura do ex-ministro de Bolsonaro, caso seja levada até o final e resulte em derrota, deixará o PL fora dos cargos do comando da mesa e das principais comissões do Senado. Aí você vê porque saiu aquela nota, que é o seguinte, o Rogério Marinho já começou a rodar, ele já está em campanha, só que se chegar perto ele vê que meio que não tem pra onde andar, não tem pra onde ir, aí que falou, né? Então vamos sentar e vamos conversar, eu tenho tantos votos, a turma meio que sabe, vai sentar, vai bater um papo, para tentar pegar esse apoio que ele tem, né, em coisas, não, eu vou tirar a minha candidatura em prol de pegar alguma posição aqui de destaque. Ou a CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos, ou a CCJ no Senado. Pensando assim de forma mais realista, né, mais pé no chão, de forma mais objetiva. Eu acho que esse caminho
ele faz certo sentido. Ai, com certeza vai ter gente a falar, desistiu. Vai jogar, se desistir em nome de uma causa maior, vai ter alguém jogando pedra. Enfim, devido a isso, há possibilidade de acerto entre a sigla e o grupo do Pacheco, que replicaria o cenário da Câmara, uma candidatura à reeleição quase sem concorrência. Marinho nega, cabalmente, que irá abandonar a candidatura e diz que levará até o fim. Óbvio, né? Não vai negar. Vai demonstrar fraqueza com esse tipo de coisa. Ele tá tentando mesmo. Se sentir que tem chance, ele com certeza vai pra cima. Sentir que tem chance, com certeza vai pra cima. Segundo essa matéria, diz que a composição dos partidos aí que estão apoiando o Pacheco, PT, União Brasil, MDB, PSD e tudo mais, 40 senadores. Mas Sérgio Moro é um nome que eu espero que eles não abrace, mas pode votar no Rogério Marinho. Tem outros caras que é Alain, uma coisa. Pode votar no Rogério Marinho. Tem outros nomes no União Brasil que também podem votar no Rogério Marinho. Não sei se a bancada do União Brasil, do MDB fecharia 100% com o Pacheco. Não sei. Então, não acho que é um nome que está fora do páreo. Acho que é um nome que realmente tem capacidade. Ainda mais que eu acho que o Rogério Marinho, ele vai falar, pô, não vou chegar assim, vou implementar a agenda de direita aqui dentro. Não, vou tentar representar os senadores e tentar trazer o destaque que o Senado merece ter. Porque o Pacheco, ele transformou o Senado meio que num puxadinho, né? Da sua vontade. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. E dá tempo de falar rapidamente sobre a Marina. Bem rapidamente. Essa notícia eu mostrei ontem. Me preocupou. Porque eu fiquei perguntando, né? Peraí. Mesmo que a Alemanha esteja longe, mesmo que a Amazônia esteja longe da Alemanha, é um recurso natural essencial para muitas pessoas na Terra. E esse recurso está em perigo. Deixa que o Brasil toma conta, né? Mas enfim. Aí vejam como são as coisas. Já está tendo a discussão. Obviamente a menina já tem alguns nomes na cabeça há um bom tempo, né? Quem vai assumir a autoridade climática? Possivelmente uma das posições com maior poder real dentro desse governo. Uma canetada de peso. E a Maria está cotando um cara aí chamado Tasso Azevedo. Atualmente é coordenador geral da iniciativa MAP Biomas, uma rede formada por mais de 70 ONGs, ONGs, universidades e startup tecnologia, que reúne e publica dados para monitorar o uso da terra e das águas nos biomas brasileiros e combater o desmatamento e as queimadas. Também coordena o sistema de estimativa de emissões de gases do Observatório do Clima, uma ONG de expressividade, apoiou bastante o Dilma durante toda a campanha, enfim. E o senhor Azevedo, ele foi um dos idealizadores do Fundo Amazônia. Que mundo pequeno. Eu fui dar um Google, né, nesse cidadão. Primeiro eu fui lá, botei alguns termos assim bem aleatórios para ver o que eu achava no Twitter dele. Eu achei esses dois aqui, ó. O último pedaço de bolo. O dilema do limite de emissões de carbono. Eu trouxe daqui porque, ó, em 18 de outubro de 2013, ele já estava preocupado com o limite de emissões de carbono. Enquanto estava aí, vocês estavam preocupados com a Dilma, ele já estava preocupado com as emissões de carbono. E um governo aí que faz vários acenos, inclusive essas questões de crédito de carbono, isso me preocupa um pouco. E outra postagem de 2010, ONU estabelece grupo de figurões para levantar recursos para mudanças climáticas. Gordon Brown e o Soros, o famoso Jorginho, estão entre eles. Você vê aqui, ó, em 2008, quando foi criado a questão do Fundo Amazônia, que é só uma pauta, né, uma ata de reunião do BNDES, que o BNDES que ia ficar responsável por gerenciar o Fundo Amazônia, etc, tudo mais. Tava lá, ó, o Tasso já presente. Em atendimento ao primeiro item da pauta, o representante suplente do Ministério do Meio Ambiente, o Tasso Rezende Azevedo, apresentou os objetivos do fundo e o modo de determinação dos limites para a captação de recursos em função da redução do desmatamento. Aí você vê ali, né, que estava presente, estava lá junto com Carlos Mink, mais uma galera. Não trouxe o documento completo, mas só para mostrar que já estava nessa discussão há muito tempo. Você vê que a Marina Silva fez um discurso que ganhou destaque aí, como frase do dia, segundo Matheus Leitão. Nossos filhos e netos já nascerão sustentabilistas.
Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas, mas todos serão sustentabilistas. Todo mundo vai ser meio obrigado, né, a abraçar essa agenda, segundo a Marina. Ai. Aí veio isso daqui. Isso aqui precisa de um tempo para explicar. Não, isso aqui eu vou deixar para comentar depois. Mas só para terminar, a imprensa, né, ontem estava falando o seguinte: metade das geleiras vai desaparecer até o fim do século. Só para relembrar que, por diversas vezes, eles prometeram algumas coisas que não aconteceram, como, por exemplo, verões do Ártico não terão gelo em 2013. Isso era mentira. Neve que cobre Kilimanjaro deve acabar totalmente até 2015. Isso também não aconteceu. Mas eles seguem com essa pauta, tudo em nome da ciência. Esta aqui também dá para comentar rápido. Ministra do Esporte defende incluir atleta trans em disputas. Ciência. Isso daqui eu comento depois, que envolve nomeações. Algumas ideias aí que a turma da Sônia Guajajara tá pensando. E as primeiras decisões delas aí, nos próximos dias. Aqui tá o link das matérias do vídeo de hoje. E ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no nome do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon aqui na descrição. Compartilhe o vídeo, eu peço mesmo, né? Se der, não vai cair teu dedo. E espero, com fé em Deus, poder te ver amanhã de novo, né? As coisas sempre estão bem complicadas. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!